Meus amados irmãos, a Bíblia está repleta, está cheia de exemplos de heróis da fé, citados pelo nome. Se você for ao livro de Hebreus, você vai encontrar uma boa lista deles. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Jacó, Isaque e tantos outros, José, Raabe, Davi. Muitos heróis da fé cujas vidas são exemplos para nós. Deixaram exemplos preciosos para nós de como nós devemos viver, ou conforme o próprio Deus se expressa no livro de Hebreus, versículo 38 do capítulo 10, dizendo: o meu justo viverá pela fé. E é assim. Mas, há sempre o mais, não é? Mas, o que acontece com heróis cujos nomes não estão escritos na Bíblia? Há uma série de heróis anônimos que não são menos importantes do que aqueles que são nomeados na Bíblia ou nominados na Bíblia. Por exemplo, deixe-me explicar. Como é o nome daquele escravo egípcio citado no primeiro livro de Samuel, que deu a Davi informações vitais, importantíssimas, a respeito do inimigo dele, de Davi, dos amalequitas, e até o guiou até eles, permitindo que Davi tivesse uma vitória estrondosa, espetacular, reavendo tudo o que eles haviam roubado e todos que eles haviam capturado. Como é o nome dele? Eu não achei na Bíblia. Também não achei o nome do rapaz que levou os 5 pães e 2 peixinhos do seu lanche e ficou à disposição do Senhor Jesus Cristo para que ele pudesse fazer aquele espetacular milagre de alimentar, da multiplicação, e alimentar quase 5.000 pessoas, ainda recolhendo sobras que encheram 12 cestos. Como é o nome desse rapaz? Também não achei na Bíblia. Como é o nome do proprietário do jumentinho que foi emprestado para Jesus entrar em Jerusalém? Ou como é o nome do proprietário do cômodo onde foi realizada a última Páscoa? Ou também a nova e eterna aliança. Qual o nome deles? Também não encontrei na Bíblia. Eu sou o pastor Luiz Eduardo, pela graça de Deus, um dos pastores auxiliares da Igreja da Graça Plena, e estou trazendo uma palavra dele, inspirada na própria palavra dele. E eu quero convidá-lo para esta palavra, que está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 31. Diz assim, em Marcos 10, 31. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A palavra que estou trazendo agora tem como título Heróis Anônimos. E eu começo dizendo que quando o Senhor Jesus falou do banquete da salvação, das bodas do Cordeiro a ser realizado nos céus, ele afirma ali que haveria pessoas de todos os cantos do mundo, de todas as nações do mundo,
haveria muita gente, mas que a ordem de entrada delas, a ordem de importância delas, dada por ele, iria chocar, iria contrariar o que hoje o mundo pensa. Veja no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 13, versículos 29 e 30, diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Quer dizer, no reino de Deus haverá pessoas de todas as nações do mundo. Versículo 30. Contudo, há últimos, eu vou acrescentar aqui, há menores, há desprezados, há humilhados, há pessoas não reconhecidas, há esquecidos, há descartados. Ou seja, últimos, segundo a visão do mundo, que virão a ser primeiros. E primeiros, quer dizer, populares, importantes, poderosos, ricos, que serão últimos. Que palavra do Senhor! Então, aos olhos de Deus, meus amados irmãos, há queridos seus, filhinhos seus, heróis anônimos, mas que são praticantes da sua palavra, são tementes a Deus, completamente sem reconhecimento, completamente desconhecidos do mundo, que avalia a importância das pessoas pela sua condição social, pelo poder que elas têm, pela popularidade, porque elas são célebres, são ricas. E essas pessoas são desconhecidas do mundo. Mas se você é um desses, tementes a Deus, fiéis à sua palavra, você pode ser desconhecido do mundo, mas você é conhecido de Deus, tenha certeza disso. No outro Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29, diz: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, olhe bem, o que vai receber? Receberá muitas vezes mais, quer dizer, já aqui, e herdará a vida eterna. Que coisa fantástica! Nós aprendemos aqui, eu aprendo aqui, o que parece óbvio, o que deveria ser claríssimo para nós. O que é? Que a salvação eterna é a maior de todas as bênçãos. É uma bênção sem comparação. Isso deveria ser um farol para nós, que às vezes nos perdemos com o que parece ouro no mundo. Mas essa salvação é uma bênção sem comparação, a ponto, meu amado irmão, a ponto de que você deve abandonar tudo o que lhe parecer mais importante para recebê-la. Às vezes, há pessoas que pensam que podem alcançar a salvação pelo muito que fazem. Mas nós aprendemos que a salvação é uma bênção, é uma graça, é de graça. E nesse contexto da salvação eterna em Jesus Cristo, não é bem o que nós fazemos para Jesus, mas é exatamente o que nós deixamos por Jesus. Deixamos por Jesus.
deixamos de fazer por Jesus. Esta bênção tem que ser o nosso farol. O Senhor diz com todas as letras, pela boca de Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, que nem olhos viram. Você sabe de cor este versículo. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer a você que às vezes carrega essa tristeza com você. Foi abandonada pelo seu marido. Ou você que foi discriminado pelos próprios familiares, porque recebeu Jesus no seu coração, se entregou a Ele. Essa tristeza que você carrega, eu quero dizer, em cima dessa palavra, que você pode perder 2 ou 3 pessoas aqui, mas você vai ganhar aqui, já agora, muito mais. Porque na hora em que você recebe Jesus, você se integra a uma família muito maior do que a de sangue, uma família espiritual. A igreja do Senhor Jesus Cristo é este corpo místico. E você passa a ter irmãos sem conta. E ele diz, e depois herdará a vida eterna. É assim que termina o versículo 29. Mas no versículo 30 diz, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Nós temos visto, sabemos que nesta vida quem, sabe, é gentil, é humilde, é tranquilo, não é ambicioso, faz a sua parte, não puxa o tapete dos outros, não fica querendo aparecer, faz a parte que lhe cabe. Normalmente não alcança posições altas, não consideradas de importância, sabe? Primeiro plano. Não. Isso não acontece. Porque os valores do mundo vão para aqueles que são populares, que são ricos, que brigam por posição, sabe? Esses vão ser os primeiros aqui. Mas o Senhor diz para você, calma aí, tranquilize-se. Sabe, no meu reino, diz o Senhor, os últimos aqui serão os primeiros. Por isso, o Senhor diz agora a você, não perca a esperança, não perca essa herança da vida eterna em troca de bens passageiros. Suporte, espere, perca o que for necessário para ser aprovado por Deus. Tudo o que você deixar aqui, tudo que você abandonar, é menor do que a glória. E eu quero concluir esta pequena palavra, mas que carrega o poder de Deus, carrega o mistério de Deus, porque o poder de Deus está na palavra dele, é a semente de Deus. Eu quero terminar dizendo que o seu nome pode nunca ter sido motivo de festa aqui no mundo, aplaudido, elogiado, celebrado, reconhecido pelos outros. Às vezes é um pouco triste, porque nem os da própria casa fazem isso. Mas saiba, há muitos, muitos como você, na Bíblia e no coração de Deus. Heróis da fé anônimos. Pessoas fiéis a Cristo, que se sacrificam, que se doam, que sofrem pacientemente e zelosamente, silenciosamente fazem a sua parte, segundo Deus espera, dentro do local em que está, dentro das suas famílias, e são corajosos testemunhos
junto aos colegas de trabalho, junto aos vizinhos e para a própria Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe, hoje você pode ser um dos últimos, mas alegre-se, nos céus, os últimos serão os primeiros. E eu encerro, para nosso consolo, com a palavra do Senhor, maravilhosa, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, dizendo o seguinte: você que está vivendo maus momentos agora por causa da palavra do Senhor, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em você, meu amado irmão, produz em mim, produz em nós, eterno peso de glória, acima de toda comparação, acima de toda comparação, acima de toda comparação. Ok? Não se esqueça, o Senhor diz para você, é melhor ser fiel, que herança grande você recebe, do que ser famoso. Seja fiel ao Senhor. Mesmo que seja anônimo, você continua sendo um herói da fé. E que a graça do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que vê além das aparências e vê coração, e que o amor de Deus, derramado em todas as páginas da Bíblia, e que faz dela o maior romance do mundo, o maior livro de amor entre Deus e os homens, e a comunhão do Espírito Santo, que une os heróis da fé de diversas denominações e de diversos países, seja presente no seu coração e o deixe feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Assim seja.